A palavra do Senhor nos diz, inspirada ao apóstolo Paulo, Romanos capítulo 5, versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esse talvez seja um dos textos mais conhecidos das Escrituras. Afinal, do lado de Romanos capítulo 8, nos traz verdades maravilhosas sobre a graça de Deus e sobre a nossa vida cristã. Mas ele tem outra harmonização com Romanos capítulo 8. Afinal, nele nós temos uma corrente, uma sequência de fatos que acontece na vida do cristão e que nos conduz para mais próximos do Senhor. A corrente aqui é muito evidente. A tribulação, começamos com o sofrimento, produz em nós perseverança. Eu lembro de pastor Marcos Wilson, ele sempre falava, persevere em perseverar. Nós precisamos perseverar em perseverar. Continuar a jornada. E a perseverança, à medida que eu lido com os meus sofrimentos no discipulado, eu vou adquirindo um tipo de experiência. Uma experiência que me faz crescer em santificação. Lembra do NDO, do gerúndio da vida cristã. Eu estou andando, mas eu também estou aprendendo. Coisas que eu enfrentei no passado, eu já tenho mais habilidade para lidar com elas e progredir. Problema da nossa igreja e de outras igrejas, todo o povo de Deus, é que muitos cristãos desistiram do processo. Eles não crescem mais, eles estagnaram. Mas se continuarmos, através do sofrimento, buscando então a perseverança, recebendo experiência, qual é a ponta da experiência cristã? Esperança. Esperança é o final do processo. E, de certa maneira, nós temos um paradoxo aqui. Porque em nossa caminhada como cristão, nós esperamos no final receber este presente, que é o presente da esperança. Mas a esperança em si ainda não é o final da história. Afinal, a esperança sempre aponta para o futuro. A esperança é escatológica. A esperança tem tudo a ver com a fé e com o recebimento de uma graça futura. E é por isso que nós abrimos com esse texto, pensando no conceito de graça futura. Nós temos uma série de sermões falando sobre a graça. Pensamos primeiro que a graça é o único motivo pelo qual Deus nos salvou e é a base da nossa salvação. Também pensamos que a graça é aquilo que nos capacita-nos a nos santificar. A santificação é o resultado óbvio do recebimento da graça em nossas vidas. Porque recebemos a graça de Deus, então entramos em um processo do NDO. Estamos andando, estamos caminhando. Devemos ter paciência com os outros que estão no mesmo processo, mas nós não podemos parar. Esta mesma graça nos leva ao ministério. Na última mensagem nós falamos dessa graça que direciona a visão de Paulo, que leva Paulo a entender o combustível para o ministério. Se você é crente, você foi chamado para um corpo, que é a igreja, e você recebeu um dom para exercer neste corpo. Você recebeu sim uma capacitação e uma designação ministerial. A graça de Deus serve para que você sirva na igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, o ministério faz parte das capacitações e das bênçãos da graça em nossas vidas. Esta noite nós pretendemos observar um pouco mais teologicamente, mas agora um conceito que muito me é caro dentro do estudo da graça de Deus, que é o entendimento da graça futura. Tem dois conceitos que muito me agradam acerca da graça de Deus. A graça preciosa, que contrasta com a graça barata, que é a graça sem perdão, a graça sem batismo, a graça sem responsabilidade. Simplesmente, quando o ser humano, em seu orgulho, diz, Deus tem que me amar, Deus tem que me perdoar, não importa o que eu faça, eu vou viver do jeito que eu quiser e Deus é obrigado a me amar. Isso é graça barata, não é o contexto das Escrituras, nem o que as Escrituras ensinam. Mas, em contraste, temos a graça preciosa, que é a graça de Jesus. É uma graça que, recebida, eu não tenho merecimento algum, mas, ao recebê-la, vivo para honrar aquele que me salvou. Entretanto, a partir deste conceito de graça preciosa, pode surgir um certo defeito na nossa teologia.
Defeito esse que John Piper chama de problema do devedor. O crente que tem problema do devedor. Em que sentido? Nós podemos pensar que, para responder à graça divina, nós devemos pagar algum preço a Deus. Nós devemos retribuir algo a Deus, afinal Ele nos salvou. Então pode ser que você seja enganado no processo por Satanás, ao pensar que o seu serviço na igreja é um tipo de devolução da graça que Deus já te otorgou. Deixa eu pagar um pouquinho. Essa ética do devedor, ela não faz sentido nas Escrituras. E primeiro e mais óbvio, por quê? Porque é impossível que você pague o valor da sua alma. O valor da sua alma é infindável, é eterno. É impossível que eu consiga pagá-lo ao Senhor Jesus. A sua graça é eterna, é infindável. O seu tesouro em vasos de barro que somos nós é infindável. Afinal, como eu agiria como um devedor diante de Deus? Quem conheceu a graça não vive como devedor. Então tenha muito cuidado com isso. Você não vai retribuir algo a Deus. Você simplesmente vai responder em amor à graça que Ele já te otorgou. E para resolver a ética do devedor, John Piper estabelece a ideia de graça futura. O que é que nos mantém firmes hoje? É a expectativa futura das provisões da graça que eu espero em Deus. Mesmo nós já olhando para trás e observando a graça passada, Cristo veio, encarnou, dia 25, outros dias nós usamos para lembrar deste milagre da encarnação. Eu posso olhar para trás e dizer, que maravilha, que glória, o Filho de Deus encarnou. Eu posso olhar para o passado, observar a graça passada de Cristo andando entre homens, de Cristo lavando o pé de homens, de Cristo morrendo na cruz para perdoar pecados, de pessoas que não mereciam, de pessoas que não pagariam nem por outro, mas que agora estão recebendo o perdão dos seus pecados. A graça passada, ela é maravilhosa, mas ainda há graça por se receber. Ainda há bênçãos a serem recebidas da cruz que nós não recebemos ainda. E é essa graça futura, a ponta do processo, que é a esperança que nos move hoje. Se você está diante de uma tentação que vai além de suas forças, a única resolução para que você não caia nesta tentação é a crença na graça futura. O teu corpo diz, é impossível renegar esses apetites vorazes. E o teu coração, guiado pelo Espírito, dirá, é possível. Porque no futuro, este sofrimento vai acabar. Porque no futuro, esse corpo corruptível se tornará corpo incorruptível. Então é só um pouquinho mais. Eu preciso aguentar mais um pouco. Eu preciso resistir mais um pouco. Esta noite passará e o dia mais uma vez vai raiar e nós então teremos a liberdade de tudo aquilo que nos oprime. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 12. Em Lucas capítulo 12, nos contextos do discipulado, Cristo ensinando os seus discípulos como eles deveriam agir, como eles deveriam falar, mas acima de tudo, qual deveria ser a vida espiritual desses homens. Qual deveria ser o caminho de sua santidade, o caminho de sua teologia. Nós aprendemos muito e há muitos temas no capítulo 12 de Lucas. Entretanto, queremos nos focalizar nos versículos 35 ao 48. Embora focalizados aqui, quero que você faça uma breve visão do capítulo 12 para você entender onde esse texto está e como ele nos aponta para as características de quem crê na graça futura. No capítulo 12, a partir do versículo 1, nós temos uma advertência contra a hipocrisia. De pronto, Jesus nos adverte a multidão que é possível parecer discípulo, mas não ser discípulo. Cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E aqui é um grande lembrete para todo discípulo de Jesus no versículo 2. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Se preocupe, você pode parecer aos homens discípulo de Jesus, mas para o Senhor, Ele conhece muito bem aqueles que são seus. Esse é o tom de todo o capítulo. E esse tom continua sendo estabelecido de maneira positiva nos versículos 4 ao 6. Quando Jesus ensina acerca do temor, lembra de Provérbios, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o centro da vida cristã de todos nós.
Jesus diz no versículo 4 que não devemos temer a homens, não devemos temer inimigos, devemos temer quem? Entretanto, versículo 5, vocês devem temer aquele que pode lançar a alma de vocês no inferno. Sim, digo que a esse vocês devem temer. Logo, Jesus então passa a necessidade da confissão. Todo discípulo precisa confessar Jesus. Versículo 8, todo aquele que me confessar diante dos outros, também o Filho do Homem o confessará. Fazendo então um resumo dos versículos 13 ao 21 e 22 ao 34, nós temos ensinos relacionados ao mundanismo, ao apego do rico tolo, que acha que encontrará todas as suas necessidades supridas nesse mundo, que acha que encontrará a satisfação do seu coração, bem como ensinos relacionados à ansiedade. Uma vez que, se você é discípulo de Cristo, mas está apegado a este mundo, é invariável, você se sentirá ansioso em relação a isso. Porque o mundo não pode nos satisfazer. Há algo que perece aqui, há algo que passa, que desvanece. Devemos, entretanto, nos apegar àquilo que é eterno. Dessa maneira, nós chegamos nos versículos 35 ao 48, agora apontando para o futuro. O discípulo de Jesus deve ser orientado pela vinda de Cristo, deve ser orientado em sua vida pela esperança. E lembra do que Romanos 5 fala, a esperança não confunde. Literalmente, o que Paulo está dizendo é o seguinte, a esperança não vai te desonrar, ela não vai quebrar as tuas expectativas. As lideranças da igreja vão quebrar as tuas expectativas. É óbvio, se não quebraram ainda, vão quebrar. Bem-vindo à vida real. As pessoas, seus amigos mais próximos, vão quebrar as tuas expectativas. O que Paulo está dizendo é que a esperança em Cristo nunca vai quebrar as nossas expectativas. A esperança não confunde. E qual o motivo dela não confundir, não desonrar a nossa confiança que depositamos nela? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. E a palavra é derramado, está no tempo perfeito, tem sido derramado. Foi derramado no passado, é derramado hoje e será derramado no futuro. Por que podemos confiar no Senhor? Por que podemos depositar nossa esperança na graça futura? Sabendo que as perdas de hoje representam ganhos eternos. A pequena e leve tribulação representa para nós um grande peso de glória a ser recebido, a ser creditado. Não sei se você tem essa experiência, mas talvez o aplicativo do seu banco, ele coloca um valor a receber. A empresa dá o sinal e está lá no aplicativo do seu banco, assim, dia 31 tem tantos mil para cair na sua conta. Você não recebeu ainda, mas você já está muito empolgado com a possibilidade do recebimento. Espero que chegue logo, para que esse dinheiro caia na minha conta e eu possa gastar esse dinheiro. Essa expectativa te leva muitas vezes a fazer planos, com aquele dinheiro. Te leva a se orientar em torno da possibilidade daquele recebimento. Assim também nós, em relação à graça futura. O amor de Deus tem sido derramado. Confie nisso. Com isto em mente, leiamos o ensino do Senhor Jesus a partir do versículo 35. Vamos ler de início até o versículo 40. Estejam preparados, com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas do casamento, para que logo abram a porta quando vier e bater. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha à meia-noite ou de madrugada, bem-aventurados serão eles se o encontrar vigilantes. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Estejam vocês também preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Vou fazer uma breve oração. Deus, por tua glória, por tua graça, para que o Senhor seja glorificado e centralizado em nossas vidas. Faz com que entendamos tua palavra. Salva os que precisam de salvação. Edifica os que precisam de edificação. Convence corações duros como o meu, para que entendamos e apliquemos a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.
Duas metáforas são usadas por Jesus para designar aqueles que confiam na graça futura. Você já entendeu o conceito de graça futura? É aquela graça que se coloca para nós como um depósito a ser retirado no futuro. Lembra do que Paulo exorta a Timóteo? Timóteo, guarda o bom depósito que te foi confiado. Guarda, você recebeu esse bom depósito, você precisa guardá-lo até o final. Esse bom depósito é o Evangelho, que já nos é dado, mas não é dado em suas bênçãos completamente ainda. Há bênçãos por vir, há bênçãos ainda por receber. A primeira imagem que Jesus nos usa é a imagem de homens que estão aguardando o Senhor retornando de um casamento. E nós podemos perceber nesse primeiro trecho que quem confia na graça futura de Deus vigia sem descanso. Quem confia na graça futura de Deus vigia incansavelmente. É uma vigília do tipo estressante, porque não há aqui uma maneira de nós pararmos. Aqui não há férias, aqui não há relaxamento algum. Dessa maneira, Jesus utiliza imagens muito vívidas e muito prolíferas. São várias imagens sendo usadas aqui. Mas a primeira ordem é esta: estejam preparados. Estejam preparados. Muitas vezes a Escritura utiliza essa imagem e você une a ela mais duas. O que seria estar preparado? Corpo cingido e lamparinas acesas. Esse eco, ele vem desde Êxodo, vem desde a passagem do Mar Vermelho, vem desde a noite do primogênito assassinato, quando aqueles homens de Israel, aquelas mulheres e crianças de Israel deveriam estar prontos. Estejam prontos. E esse eco vem reverberando pelas Escrituras e chega até o Novo Testamento, sob a imagem de que o crente deve estar preparado como aqueles homens e mulheres de Israel. Especialmente voltando os olhos para os homens, que vestiam suas roupas largas, mas que para estarem prontos para correr deveriam amarrar essas roupas. Deveriam amarrar nas coxas, estar pronto a qualquer momento. Por isso que na época eles deveriam comer pães asmos, pães de pressa, pães de angústia, ervas amargas. Esse mesmo contexto figurado acontece para os cristãos. O problema é que nós estamos com os pés muito fincados nesse mundo. Nós não estamos prontos, nós não estamos atentos, nós não estamos incomodados. Grande incômodo de quem serve ao Senhor Jesus, às vezes, é perceber que os que estão ao seu redor não estão incomodados. Percebeu isso? Quando você está bem espiritualmente, quando a glória divina é muito clara aos teus olhos, e essa glória te incomoda em relação aos teus pecados, te incomoda em relação ao teu serviço, você diz: não, o jeito que eu estou vivendo não está correto. Você olha ao seu redor, na igreja mesmo, e você fica incomodado, porque não tem outras pessoas também incomodadas como você. Por que esse povo está tão tranquilo? Por que esse povo está tão apático? Será que esqueceram que o Senhor retornará? Será que esqueceram que as lamparinas estão ou devem estar acesas? Será que esqueceram que devem estar cingidos em seus corpos? Será que esqueceram? Mas o que acontece é que muitas vezes este esquecimento acaba por nos infectar. Nós ficamos incomodados por os outros não estarem incomodados e acabamos desistindo. Afinal, nós pensamos que não somos nós que vamos fazer a diferença. Mas eu quero te encorajar. Se você é desses poucos incomodados, continue incomodado. E procure ao máximo incomodar pessoas ao seu redor. Para que nós estejamos atentos, estressados mesmo. Embora não seja uma boa imagem para a nossa época, uma época que prega a saúde mental, uma época que prega o bem-estar da alma, o bem-estar do corpo. Falar da necessidade de estresse, por vezes, é estranho. O pastor está dizendo que eu preciso me estressar? Já tem tantas coisas que me estressam? Pois é, tem tantas coisas banais que te estressam, né? Tem tantas coisas sem sentido que estão consumindo a tua atenção, estão consumindo as tuas forças, que daqui a 10 anos não terão importância nenhuma. Na verdade, se você morrer hoje, todas aquelas coisas que você dedicou tanta atenção, elas se tornarão completamente obsoletas. Mas se há algo que deveria nos estressar, se há algo que deveria nos levar a uma atenção plena, retinas expandidas, deveria ser a iminência da volta de Cristo.
Assim como o noivo, e esta é uma imagem escatológica, Cristo como noivo que se casará com a sua igreja, agora olhando para nós como servos que estão esperando o seu retorno, versículo 36, façam como homens que esperam pelo seu Senhor. Esse Senhor que está voltando do casamento, para que, não importa a hora que ele chegue, estejam todos preparados para abrir as portas, para que ele não fique do lado de fora, para que ele não seja assaltado. O noivo está chegando. Quando você ouvir as patas do cavalo, de longe, chegou, vamos abrir, vamos deixar tudo pronto, vamos ligar as lamparinas, que tudo esteja pronto para a volta do noivo, que tudo esteja organizado para a volta do rei. Eu sei que talvez alguns aqui, quando crianças, experimentaram uma certa tensão quando seus pais saíam de casa. Talvez sua mãe dissesse assim: olha, eu vou sair, mas quando eu voltar, eu quero a louça lavada. Olha, eu vou sair, mas quando eu voltar, eu quero a lição feita. E aí é muito possível que você enrolava, né, essas tarefas domésticas. Seja o lavar da louça, seja o fazer das tarefas. E você enrolava. Quando estava perto de seus pais chegarem, você deita, e agora? Vou correr. E muitas vezes não dava tempo, né? Porque você não estava atento. Talvez você se distraiu com a televisão. Talvez você se distraiu com outra coisa qualquer. Mas esqueceu-se das tarefas que deveriam ser feitas até seus pais voltarem. O Senhor Jesus está voltando. Ele precisa encontrar as coisas organizadas. Imagine que nós estamos construindo um reino para Ele. Ele conquistou tudo. Ele preparou tudo. Ele conquistou as almas na cruz. Mas será que quando o Senhor Jesus voltar, Ele encontrará a igreja cumprindo a missão que Ele deu? Será que Ele encontrará a igreja buscando a santidade? Será que Ele encontrará a igreja buscando as almas perdidas no mundo? Não foi para isso que Ele nos resgatou? Não foi por isso que Ele morreu na cruz? Será que Ele se decepcionará? Será que Ele encontrará fé quando o Filho do Homem voltar a esse mundo? Nós temos uma primeira bem-aventurança, uma promessa da graça futura feita a cada um de nós nesta noite. Eu quero que você leia com muita atenção, que você capte as profundezas dessa promessa para a tua vida. Bem-aventurado, Macarios. Aquela mesma palavra lá do Sermão do Monte, bem-aventurados que choram, bem-aventurados os humildes, a mesma aqui no versículo 37, bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilante. A graça futura, quem confia na graça futura, vive vigilante. E é muito feliz quem for encontrado nesse estado, ser encontrado vigilante. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, o servirá. Ele quem? Um dos servos? Um dos maiores da casa? Será que é o administrador que está sendo citado aqui, através do pronome ele? Quem é esse ele que se cingirá também, que servirá, que lavará os pés? É o noivo. É o noivo. Inclusive é um paralelo aqui. Assim como devemos estar cingidos, o noivo também vai cingir-se. Eu tenho uma teoria que o momento do cingir-se de Jesus está conectado com a escatologia do banquete das bodas do Cordeiro. Lembra da imagem de Apocalipse das bodas do Cordeiro, quando Jesus pisa as uvas, e essas uvas são pisadas e o sangue escorre, cobre a cidade? Para pisar uvas, o que é que você tem que fazer? Subir as vestes. É possível que nós tenhamos um paralelo aqui. Jesus subirá as vestes para pisar as uvas. E você sabe quem são as uvas que serão pisadas? Os ímpios. E esse vinho derramado é o sangue dos ímpios que será levado e escorrerá pela cidade. É o banquete final. As aves comerão a carne dos reis. É um banquete sangrento.
mas é o banquete glorioso para aqueles que são crentes. Graça futura, esperança de que este Senhor poderoso, este Senhor que pisará nações, que pisará exércitos, que pisará reis, ele vai se cingir e vai nos servir. Não tem nem como mensurar. Eu tenho medo de parecer com Pedro, hoje e talvez no futuro. Você não tem medo, não? Lembra como Pedro reagiu quando Jesus foi lavar seus pés? Primeira reação de Pedro: não, Senhor, meus pés não. Pedro, eu preciso lavar seus pés. E aí qual a segunda reação de Pedro? Exagerado, né? Pô, lave logo tudo, me dê um banho, me banhe. Jesus disse: também não é isso aí, né? É pra tanto. Você não entendeu. Eu tenho medo de ser como Pedro, não na segunda parte, mas na primeira. E não compreender o tamanho desta graça. Talvez não está exercitando tão bem a minha esperança nessa graça futura. Você não teme isso, não? Se você não compreende o tamanho da bênção que receberá, a sua esperança será vacilante. Primeiro, entenda, perceba, investigue. O Senhor do universo, servirá a tua mesa, colocará o prato na tua mesa, colocará os guardanapos, dirá: você quer beber alguma coisa? Teus pés estão sujos, eu vou lavar os teus pés. Você quer um perfume? Você quer um alabastro? Você quer ser abraçado? O que é que você precisa? Amados irmãos, é muito difícil imaginar isso aqui. Mas se o Senhor Jesus está falando, então é verdade. O Senhor do universo nos servirá. Por qual merecimento? Jesus está dizendo que a única condição é perseverar. A única condição é permanecer vigilante. Que se Ele nos encontrar vigilantes, Ele vai cingir-se, Ele vai nos dar um lugar à mesa, Ele nos servirá. Para mim, isso ainda é incompreensível. Por ser incompreensível, talvez eu ainda não usufrua de todos os aspectos dessa graça futura. O que é que eu preciso fazer então? Meditar mais. Eu preciso olhar para esse texto e para outros textos das Escrituras e meditar e meditar mais um pouco. O fruto da meditação nessas gloriosas promessas deve gerar em nós uma esperança mais firme. O Senhor fará isso? Por que é que eu estou preocupado? O Senhor fará isso? Por que é que eu ando tão faminto por imoralidade? O Senhor fará isso? Por que é que eu sou tão ganancioso? O Senhor me servirá. Lembra-nos o texto de Apocalipse, quando o próprio Jesus enxugará dos nossos rostos toda lágrima. Ele em pessoa não mandará alguém, não mandará um anjo, Ele mesmo enxugará, Ele mesmo nos servirá. Agora, é inevitável te falar uma coisa aqui. Se tu tens problema em servir às mesas dos teus irmãos, se tu tens problema de ser porteiro nessa igreja, se tu tens problema de servir às crianças, se tu tens problema de servir numa cantina fechada e quente, se você acha isso rebaixador, se você acha isso indigno, eu aconselho que você leia de novo. Eu aconselho que você leia. O Senhor Jesus nos servirá. Fará algo que muitos acham que são muito importantes para fazer. Mas Ele fará. Não há trabalho indigno no reino de Deus. Pelo contrário, todo trabalho no reino de Deus é digno de honra, é digno de glória para Cristo. Porque Cristo assim também nos servirá. Talvez você não queira fazer esse trabalho, mas faça, confiando na graça futura que há de ser recebida. O versículo 38 continua dizendo que o retorno pode ser meia-noite ou de madrugada. E talvez aqui nós tenhamos as ideias das divisões de horas, não dos judeus, mas dos romanos, que dividiam a noite de 12 horas, de 6 da noite a 6 da manhã, em 4 partes. 4 partes de 3 horas cada uma. E a ideia aqui é a segunda ou terceira vigília. Então, aquela vigília de 9
às 11 ou de meia-noite às 3 da manhã. Qual a ideia, então? Na NAA, isso já é interpretado, falando meia-noite ou de madrugada. Mas a ideia é a seguinte: não se está marcando aqui a hora que Jesus vai voltar. Eu já vi crente que lê esse texto e diz: Jesus vai voltar de noite, né? De manhã não vai ser. De tarde não vai ser. Vai ser? Eu já ouvi. Irmãos, a ideia aqui é que é na hora mais perigosa. É na hora que dá mais sono. É na hora mais profunda da noite. Você imagine um judeu, contexto romano, sem luz elétrica, 6 horas da noite, acabou o dia, né? Então, quando nós chegamos à meia-noite, quando nós chegamos às 2 da manhã, não existe vida. Só existem as galinhas, só existem os cachorros no meio da rua. Não existe. Você não tem boates em Jerusalém. Você não tem emergências 24 horas. Você não tem farmácia. Você não tem postos de gasolina. Não há vida. Aquela hora profunda da noite, onde não há um silêncio absoluto, que não seja os grilos, ou os gatos, ou os cachorros. Silêncio absoluto. É nesse período mais inesperado que o noivo voltará. E novamente nós somos lembrados: bem-aventurados serão aqueles se os encontrar vigilantes. A segunda ilustração para a confiança na graça futura, que vigia sem descanso, é de um pai de família que, se soubesse a que hora viria um ladrão, se prepararia. O ladrão passaria na sua casa e diria: olha, Senhor, dia 12, às 19 horas eu vou lhe assaltar. Pode ser? Vamos aqui marcar. A hora eu estou chegando. Se prepare aí. É óbvio, né, que isso não acontece. É muito óbvio. Se o pai de família soubesse, estaria preparado. Olha como Jesus utiliza outra metáfora mais profunda ainda, nos mostrando a inescapabilidade da espera vigilante, estressante do retorno de Cristo Jesus. Não tem como escapar. Talvez você esteja procurando aqui alguma brecha, talvez você esteja procurando algumas férias desse vigiar constante, negar da carne constante, desse serviço na igreja constante. Não tem férias, não tem um descanso. A má notícia é que não tem. A boa notícia é que não tem. Porque é nesse desenvolver que nós alimentamos a nossa esperança. Graças a Deus que não tem. É nesse estresse. Eu já contei essa história aqui do filho do pastor que queria férias de crente para assistir Pokémon. Papai, me dê férias, porque eu quero assistir Pokémon. E o pai dele não deixou, né? Mas o pai dele não deu férias. Felizmente. É impossível isso acontecer. Se o pai de família soubesse, ele se organizaria, mas ele não sabe. Então ele precisa estar atento a qualquer momento. E Jesus aplica no versículo 40. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem, aqui a imagem escatológica de Daniel capítulo 7, virá a hora em que vocês menos esperam. Quem confia na graça futura, vigia sem descanso. Parece muito aquela vigília da guerra, das trincheiras, estressante. Só que ainda é pior do que a vigília das trincheiras. Porque a vigília da guerra, ela é compartilhada. Um dorme enquanto o outro fica acordado. Depois trocam de turno, né? Agora não dá para fazer isso no cristianismo. Não dá para o marido ficar acordado, vigiando a fé da esposa enquanto a esposa dorme. Cada um é responsável por si. Cada um é responsável por sua própria vigília. Não dá para o pastor ficar acordado, orando, enquanto a igreja dorme e não ora. Vai resolver alguma coisa? Pode ser, até que Deus ouça o rogo desse pastor e cause muitos problemas aos irmãos da igreja. Doenças, tribulações, para ver se a igreja acorda. E pode ser o contrário também, uma igreja que está acordada e um pastor que está dormindo. De qualquer maneira, um não pode ficar acordado pelo outro. Todo e cada um deve ficar acordado por si, para que vigie diante de Deus. O discipulado é individual. Tem efeitos na sua família? Sim. Tem efeitos na igreja local? Sim. Mas ele começa no âmbito individual de sua responsabilidade. Em segundo lugar, quem confia na graça futura administra fielmente tudo que Deus lhe deu hoje.
Quem confia na graça futura administra fielmente tudo que Deus lhe deu hoje, no agora. Leiamos, pois, versículos 41 ao 48. Então Pedro perguntou: Senhor, esta parábola é só para nós ou é também para outros? O Senhor respondeu: Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa, para lhes dar o sustento no devido tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo: Meu senhor demora para vir, e começar a espancar os empregados e as empregadas, a comer, a beber e a embriagar-se? Virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera, em hora que não se sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os infiéis. Aquele servo que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas àquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E àquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Esse tipo de texto que você lê no seu devocional, seu desvão, está devagar aí. Está devagar que é pesado, né? Pesado. Mas o que é que Jesus está configurando aqui para nós? A pergunta de Pedro interrompe o curso de Jesus. A pergunta de Pedro, ela não é respondida diretamente por Jesus. Na verdade, Jesus contorna a pergunta, trazendo o aspecto mais importante. O que Pedro está preocupado? Me parece ser uma preocupação constante de Pedro. Seu cargo, né? A sua posição. O fato dele estar aqui, outros estarem aqui, me parece ser uma preocupação muito constante. A ideia da institucionalização. Senhor, o Senhor está dando esse ensino para os apóstolos aqui? Ou é para todo mundo? Como é essa história aí? Jesus, eu imagino Jesus já cansado, né? Assim, deixa eu explicar. Quem é, pois, o mordomo fiel? A ideia aqui que Jesus está universalizando para qualquer discípulo, qualquer pessoa. Quem será esta pessoa que vai se encaixar nos padrões de Jesus? Qualquer um pode responder esse chamado. Não era só para os 12, não era só para os 70, é para qualquer um que se diz seguidor de Jesus. Senhor, é para nós ou é para os outros? É muito comum essa reação após a pregação, né? Essa pregação foi para mim? Ou foi para meu amigo? Ou foi para meu irmão? Esqueça aí. Jesus tem paciência, mas às vezes o pastor não tem paciência. Mas Jesus tem paciência e diz: olha, é para qualquer um. Veja aí, quem é, pois? É um desafio, né? Quem é que vai se levantar daqui? Quem é, pois, o mordomo fiel? E a palavra para mordomo, mesmo nome da turma que se formou ontem no seminário, oikonomos, que vem da palavra economia. É o administrador. É aquele que administra a pensão, administra as reservas de comida e diz: olha, nós temos tantas latas de feijão, isso vai dar para tantos meses com tal racionalidade. Também dizia respeito a um tesoureiro que administrava as finanças de uma cidade, como Erasto, lá em Romanos capítulo 16. O administrador, aqui é o desafio sendo dado a todos nós. Quem é o administrador? O mordomo fiel e prudente. Ser mordomo, ser administrador, pressupõe algo. Você recebeu algo para administrar. Você recebeu algo para exercer mordomia sobre. Você recebeu sua própria vida. Você recebeu os benefícios da graça. Esses benefícios da graça precisam ser administrados por você. Precisam ser aplicados por você. Precisam ser pensados, racionalizados. O mordomo fiel e prudente é aquele que confia e crê na graça futura. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Às vezes, é desesperador olhar para o povo de Deus. Você olha para o povo de Deus e você perde a esperança. E não tem futuro não.
esse povo não vai crescer, esse povo não vai aprender. Eu não estou falando aqui de vocês. Estou falando de olhar até para si mesmo. Diz quantos anos, quantos aprendizados, quantas orações. Será que eu não vou mudar? Não? Será que meu irmão não vai mudar? Não? Será que a igreja não vai mudar? Não? Às vezes é desesperador. Mas é nesse momento que você deve lembrar que você não é dono da dispensa. Você é administrador da dispensa. Você deve lembrar que a graça não é sua para que você dê ou retire, mas que você é um mero administrador. Reconhecendo que a graça de Deus fará o trabalho que ela quiser fazer. Nós somos meros administradores. Mas devemos ser bons administradores. Não é porque somos meros que não devemos ser bons. Seja um bom administrador antes de tudo da sua vida, do seu tempo. Esse é o desafio de Jesus. Quem é o bom mordomo, o fiel, o prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa, para que lhes dê a ração, o sustento, a comida no devido tempo? E aqui nos vem novamente uma bem-aventurança. A segunda bem-aventurança que tem a ver com a confiança na graça futura que nos leva a administrar fielmente o que o Senhor tem nos dado. No que concerne essa bem-aventurança, versículo 43. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor achar quando vier, e quando ele vier, o achar fazendo assim. A promessa no versículo 44. Em verdade lhes digo, que lhe confiará todos os seus bens. A transição escatológica parece ser a seguinte, embora eu não entenda completamente. No tempo presente, Cristo é dono de tudo. E Ele nos dá algumas coisas para administrar. Não é nossa. Não nos pertence, mas administramos. Mas me parece que a promessa futura é que estes bens não serão apenas para a nossa administração no futuro, mas serão nossos. Serão de nossa posse. Eu não vou mentir para vocês, irmãos. Eu não entendo completamente esta promessa. Em que sentido certas coisas serão nossas de fato? Eu consigo pensar em algumas possibilidades, como o meu corpo e a minha mente. Meu corpo e minha mente pertencem a mim para administrar. E qual é o problema? Por vezes não consigo administrar da maneira correta. Muitas vezes há uma luta na carne, como Paulo estabelece em Romanos capítulo 7. Eu quero algo, mas não consigo cumprir. Eu tenho desejo de fazer algo, mas acabo fazendo outra coisa. Há uma quebra entre eu e meu corpo, entre eu e meu coração. No futuro, o meu corpo será meu. Quando eu entrar na Jerusalém celestial, serei dono. Eu direi, não pecarei, e não pecarei. Esse é um dos sentidos que eu consigo pensar. Outro sentido diz respeito a 1 Coríntios, quando Paulo diz que nós julgaremos os anjos. Hoje nós não estamos em posição para isso, mas no futuro nós estaremos em posição até para julgar anjos. Existem certos desenhos para o futuro, certas noções que nós não entendemos completamente. E eu creio que é intencional da parte de Deus deixar aberta certa imagem, aberto certos conceitos, para que haja maravilhamento. Você não entende tudo que haverá no céu. Você não entende tudo que haverá no novo céu e na nova terra. E essa abertura é para que você fique maravilhado. Como assim eu estarei na presença de Deus? O que é que isso significa? Como assim serei dono dos bens de Deus? Ele me confiará todos os seus bens? Como é que eu sou dono de algo que o dono é outro? Que maravilha. Assim como você deve refletir e meditar de maneira profunda na ideia de que Deus te servirá, também medite de maneira profunda na ideia de que Deus te dará bem para a tua posse eterna. Ele já te deu a salvação. Esse bem não pode ser comprado. É um tesouro. Quando Paulo fala a Timóteo que ele deve guardar o bom depósito, aqui é uma imagem dupla, um bom tesouro, né? A ideia do evangelho que primeiro salvou Timóteo, ele deve guardar, mas também no sentido de pregador deste evangelho. Ele deve ser um bom pregador deste depósito, deste evangelho que o salvou. Já pensou nisso?
Você recebeu a dádiva do Evangelho. Agora você é responsável por viver essa dádiva, mas também é responsável por pregar, falar sobre, elogiar as bênçãos de Deus. Eu quero trazer um alerta que Paulo faz em Romanos capítulo 2, versículo 4. Ou será que você despreza as riquezas da bondade de Deus, da tolerância de Deus, da paciência de Deus, não reconhecendo que a bondade de Deus é que te leva ao arrependimento? Paulo faz essa pergunta àqueles que estão tentando viver uma graça barata, ou uma graça sem apontar para o futuro. Paulo pergunta: vocês estão desprezando, Vocês desprezam as riquezas da bondade, da tolerância, da paciência de Deus? Não desprezam. Bem-aventurado, muito feliz, é aquele que permanece firme, administrando bem. Você tem 24 horas. Você tem tempo. A má administração do seu tempo é pecado. A má administração que deixa o reino de Deus em último lugar sempre, sempre. Sempre o reino de Deus é desprezado na sua agenda. É pecado. É pecado, sim. Eu creio que muitos se arrependerão das escolhas que tomaram hoje. E sabe por que se arrependerão das escolhas que tomaram hoje quando chegarem do outro lado? Se arrependerão porque não creram na graça futura. Porque não esperaram na graça futura. E se arrependerão. Eu não sei como o céu será lugar de arrependimento, mas sim, haverá lugar para isso. Para a tristeza de poder ter vivido um pouquinho mais com Deus, de poder ter confiado um pouquinho mais em Deus, de poder ter investido um pouquinho mais na salvação das almas, mas não fez porque estava preocupado com sua carreira, porque estava preocupado com as expectativas dos outros. Porque, e você provavelmente usa isso, eu tenho que fazer, eu tenho que cumprir, eu tenho que estudar. Tem mesmo? Será que tudo que você acha que tem que fazer, você tem de fato que fazer? Ou você está cedendo às pressões dos outros ou do teu próprio coração? Viver neste mundo, produzir, ganhar dinheiro, estabelecer-se como homem, como mulher, isso é chamado de Deus também. Mas Deus te chamou para ser crente também. Deus te chamou para pregar o Evangelho também. Não se esqueça disso. Mordomo fiel e prudente. A partir disso, Jesus coloca 4 possibilidades para a resposta à graça e para uma administração daquilo que Ele deu. A primeira possibilidade já foi predita na bem-aventurança. A possibilidade do bom mordomo. O bom mordomo será agraciado com os bens que ele guardou. Ele guardou aquela despensa. Qual será a sua recompensa? A despensa. Tome, é sua. Pertence a você. Mas existe uma segunda possibilidade. Veja se você se encaixa nela. No versículo 45. Mas o que acontecerá? Uma pergunta. O que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo: o Senhor está demorando. Meu Senhor não está chegando. Sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou espancar os empregados. Eu vou comer a comida dele. Eu vou beber a bebida dele. Eu vou embriagar. O Senhor virá e em dia que não se espera, em hora que não se sabe, irá lhe aplicar um castigo severo, condenando-o com os infiéis. Primeira possibilidade é ser um mordomo fiel. Segunda possibilidade é ser um mordomo infiel. A palavra aqui foi muito amenizada quando a Nova Almeida Atualizada traz aplicar-lhe um castigo. A palavra literal é dividi-lo, desmembrá-lo. Quando o Senhor chegar, Ele vai desmembrar este servo. Você sabe o que é desmembrar? É retalhar. É uma palavra muito rara, e ela é usada só uma vez lá no Antigo Testamento, escrito em grego, quando se fala sobre um rei que foi despedaçado. Aí em 1 Samuel. Esse rei foi tirado de seus braços, foram arrancadas suas pernas, a cabeça do tronco, ele foi desmembrado. Por que Jesus usou uma palavra tão pesada, né? Rapaz, será que um senhor de escravos naquela época tinha as possibilidades de matar seu escravo? Irmãos,
nós temos uma parábola. Uma parábola tem um sentido espiritual. Um mordomo infiel será expulso do reino de Deus. É tanto que ele será desmembrado e será condenado com os infiéis. A ideia aqui é que ele será expulso da casa. Você foi um mordomo infiel, você vai para fora, está demitido. Você vai sair do arraial. Assim como a igreja, quando reconhece que um dentre nós não é crente, não se arrepende do seu pecado, vive uma vida de transgressão, e a igreja, em nome de Cristo, considera essa pessoa gentil e publicano. Uma consideração bíblica, uma consideração que deve ser feita. Assim também, um mordomo infiel será considerado como infiel no julgamento. Existem, entretanto, mais duas possibilidades. Possibilidades de ser um servo do Senhor, mas errar na administração do que Deus tem te dado, mesmo sabendo. Então eu creio que você só tem três possibilidades nessa noite. Ser um bom servo, ser um servo infiel, no caso ser alguém que não crê no Senhor Jesus, ou ser um servo que sabe o que deve fazer e não faz. A quarta possibilidade, infelizmente, nenhum de nós poderá acessá-la, porque você está ouvindo essa pregação. Se você não tivesse ouvido essa pregação, talvez você pudesse estar na quarta possibilidade. Mas vamos à terceira. Um servo que conheceu a vontade do Senhor, entendeu e não se aprontou, não fez segundo a vontade de Deus, será punido com muitos açoites. Qual a diferença dele para o servo infiel? Esse servo aqui, ele sabia que deveria ter se aprontado e não se aprontou, foi pego de surpresa. Mas ele não maltratou os empregados, ele não comeu a comida do dono, ele não se embebedou com a bebida do Senhor. Perceba que o servo infiel, ele é maligno, ele machuca seus companheiros. Tem gente que causa divisão na igreja, possivelmente é um servo do maligno. Ele machuca os empregados das empregadas, ele come daquilo que não deveria comer. Os filhos do profeta que comiam da gordura, do melhor que deveria ser dado ao Senhor, roubam do Senhor. Essa é a mesma ideia. Já esse outro servo, ele é crente, mas ele é um crente que não vive em santidade. Ele não é tão mau. Ele vem para os domingos, né? Ele ouve às vezes até a pregação com atenção. Chega às vezes com muita pressão a servir no ministério. Ele serve um pouquinho e vai desanimando. Esse é um servo que deveria estar pronto. Começa a fazer devocional do dia e sabe que deveria estar pronto, mas será punido com muitos açoites. Ele não vai para o inferno, mas ele será punido. Já tem outro grupo que eu digo que nenhum de nós pode se encaixar, porque aquele que não soube a vontade do Senhor e fez coisas dignas de reprovação, esse levará poucos açoites. Vai ser açoitado também, mas pouco, porque era ignorante. Irmãos, nós vivemos hoje em um contexto que poucas pessoas hoje podem se encaixar nesse quarto grupo. Eu lembro de uma época em que livros teológicos eram raros, pessoas precisavam ter muito dinheiro para comprar. E pregações, você precisava por vezes viajar quilômetros para ouvir uma boa pregação. Não havia YouTube, não havia possibilidade. Pessoas não conseguiam estudar teologia como estudam hoje. Pessoas não tinham conhecimento da Bíblia. Talvez alguns desses eram servos, eram pessoas humildes, eram pessoas que queriam servir ao Senhor, mas não entendiam tudo. Não entendiam, eram ignorantes em alguns pontos. Serão salvos, serão menos açoitados, porque não sabiam. E assim Jesus conclui: aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais que lhe pedirá. Este é um alerta que me deixa em constante tensão. Porque quanto mais livros leio, quanto mais oportunidades, mais eu sei que a cobrança virá. Mas eu quero compartilhar essa tensão com você. Quero ficar só para mim. Quanto mais você conhece da palavra do Senhor, quanto mais você vive igreja, mais cobrança te será dada. Aí talvez você pense: que jogo é esse? Eu tenho que me estressar sempre, não há relaxamento em torno da volta de Cristo. Cristo pode voltar a qualquer momento. E
A paga que eu recebo desse estresse constante é me estressar mais, é viver mais atento. E se eu vacilar, ainda serei açoitado. Pois é. A lógica do reino, ela é completamente invertida à lógica do mundo. Para o mundo não faz o menor sentido. Leia Romanos 5 para alguém mundano. Leia Romanos 5 para um homem sentado numa mesa de um bar. Eu muito me glorio nas aflições. Fará sentido essa frase para essa pessoa? Muito me glorio nas aflições. Alguém pode ler e dizer, são malucos, são sádicos. Ele fica feliz com privações? É louco. Faz o menor sentido. De fato, fora do reino de Deus não faz o menor sentido. Apenas pela fé que nós conseguimos acessar as necessidades e a interpretação daquilo que nós temos. Quem devemos temer? Devemos temer ao Senhor. Devemos temer justamente essa quádrupla classificação. Onde estou? Eu sou um bom administrador que confia na graça futura? Ou serei um infiel, hipócrita, que está fingindo que é crente? Ou serei um crente, mas que sabe o que deve fazer e não faz? Ou será que eu sou um crente ignorante mesmo? Estou fechando meus ouvidos nas pregações, não venho para a EBD, não leio a Bíblia, não procuro saber da vontade de Deus. Talvez seja um local mais seguro, a ignorância, mas não escapará ao açoite também. Esse deveria ser o meu temor. Onde estou? Temer a Deus, temer Cristo Jesus significa testemunhar dele, confessar, servir a ele. Temer ao Senhor envolve não ficar ansioso. Eu temo ao Senhor, de tal maneira que eu sei que a minha ansiedade pode magoar ao meu Senhor, pode entristecer o Espírito que há em mim, porque Ele me dá tudo. Temer a Deus significa não se ocupar demais com esse mundo. Digo-vos, pois, meus amigos, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Meu temor não deve estar direcionado aos homens, mas direcionado a Deus. Meu temor não deve estar direcionado àquilo que eu não posso fazer. Nós deveríamos temer aquilo que Deus não pode fazer. Se Deus não pudesse me sustentar, eu deveria ter medo. Deus não pode me sustentar, então eu vou temer. Mas Deus pode me sustentar? Pode, então não temerei. O que é que Deus não pode fazer? Pode mentir, tem ética, né? Mas o que é que Deus não pode fazer? Meu temor deveria estar no local das impossibilidades de Deus. Mas Deus não tem possibilidade. Então não devo temer. Lucas 12:32 diz: não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Não temo. A esperança, ela não nos traz, porque o amor de Deus tem sido derramado em nosso coração. Não temam, pequenino rebanho, o Senhor deu o reino para vocês. Amados irmãos, há 15 anos atrás, 15 anos, eu ouvi isso na posse do meu pastor, lá em Farias. E quem estava pregando estava falando sobre ser despenseiro. E ele usou uma ilustração simples, mas que trouxe à tona esse texto e me impactou desde aquele tempo, há 15 anos atrás. Ele disse assim: pastor que estava sendo empossado, lembre-se que pode ser hoje, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, mas você estará diante de Jesus. Já imaginou? Diante de Jesus. Sem roupas, sem paletó, sem gravata, sem carteira, sem carro, sem óculos, sem relógio, sem família, sem desculpas, sem nada. Você estará nu diante de Jesus. E ali você prestará contas daquilo que Deus lhe deu para administrar. O que é que Paulo fala em 1 Coríntios 4:1? O que se requer de cada despenseiro é que ele seja encontrado fiel. Essa imagem muito simples, eu parei para pensar. Quando eu me encontrar com Jesus, o que vai acontecer? Sabe do meu coração?
Ele sabe quando fiz por temor. E Ele sabe quando eu fiz por benefício próprio. Ele sabe quando eu fiz para agradar Ele. E Ele sabe quando eu fiz para mim. Ele sabe. Não posso esconder isso. E um dia estarei diante dele, face a face. Não é isso que o grupo Alvo fala, né? Face a face. Sem nenhuma barreira, sem nenhuma máscara. Por isso que hoje devo construir uma confiança na graça futura. Para que no futuro, diante dele, eu não tema. Eu tema pelo contrário, hoje desagradá-lo. Eu tema pelo contrário, hoje não crer na graça futura que ele tem para mim. Vamos baixar nossas cabeças e orar. Deus Santo, faz-nos confiantes, faz-nos homens e mulheres de fé, uma fé inabalável, da esperança que se descortina para nós, a esperança de que essa noite findará e de que a tua luz, de novo, iluminará cada canto deste mundo, iluminará os nossos pecados, iluminará as nossas faltas e os nossos temores. Mas até que esse dia chegue, até que o Senhor venha, ajuda-nos a viver na confiança dessa graça futura. Cada um de nós, esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos chegando ao final do nosso culto. Gostaria de, nesse momento, convidar o irmão João Clementino a fazer o recolhimento dos nossos dízimos e ofertas. Enquanto isso, o povo estará encerrando. Um coração mais puro, um coração sincero, um coração humilde, é o que eu mais quero ter. É o que eu mais quero. Um coração mais puro, um coração sincero, um coração humilde, é o que eu mais quero ter. É o que eu mais quero. A minha própria vida renuncio aqui. Troco meu caráter pelo teu Senhor. Tua glória eu quero refletir e que todos possam ver. E não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ter teu coração, ser santo como tu, amar com teu amor, seja como for, é o que eu mais quero. Ter teu coração, ser santo como tu, amar com teu amor, seja como for, é o que eu mais quero. Coração mais puro, coração sincero, coração humilde, é o que eu mais quero ter. É o que eu mais quero. Coração mais puro, coração sincero, coração humilde, é o que eu mais quero ter. É o que eu mais quero. A minha própria vida renuncio aqui. Troco meu caráter pelo teu Senhor. Tua glória eu quero refletir, que todos possam ver. E não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ter teu coração, ser santo como tu, amar com teu amor, seja como for, é o que eu mais quero. ter teu coração, ser santo como tu, amar com teu amor, seja como for, é o que eu mais quero. Amar com teu
teu amor seja como for, é o que eu mais quero. Amém. Estamos encerrados. Uma boa noite, uma boa semana a todos.